um devocional. Marcos, que era jovem e que sempre buscava estar na igreja fazendo por Jesus e entregava folhetos da tarde e invitava os irmãos, chegou e disse a seus amigos: queria tanto que os membros da minha igreja pudessem participar dessa aventura, que pudessem ver a realidade que estamos vivendo, sair de suas ilusões de querer desfrutar as coisas terrestres e tomar práticas juntos de Deus para levar mais esperança às pessoas e assim pensarmos no céu. O instrutor disse que a realidade tem sido bem difícil em todas as igrejas, porque as pessoas têm se acomodado e isso tem feito elas serem carregadas pelos outros, enquanto podiam estar juntos levando as boas de paz concedidas por Jesus aos apóstolos. Aquilo deixou os nobres jovens com os corações apertados, mas o instrutor logo os incentivou e disse: meus amigos, vamos começar por nós. Nós somos as mãos de Jesus. Vamos cantar agora e interceder por nossos irmãos. Essas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Através de minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor. Chegando o dia
Mais uma vez, Pai, estamos aqui essa noite para louvar o Teu nome, para termos uma experiência real contigo, também encontrar paz para o nosso coração, perdão, alegria e uma razão para viver nessa vida, porque só em Ti vamos encontrar todas as razões para vivermos uma vida feliz nessa terra. Abençoe nessa noite, ó Pai, todos os nossos amigos convidados que vieram, convidados pela igreja, que ainda não são batizados nessa igreja, que eles encontrem aqui resposta para as suas inquietações, saiam daqui cheio de alegria, de poder e cheio de paz, e tendo a certeza de que um dia vão estar contigo no céu. Eu peço uma bênção muito especial a toda a liderança jovem dessa igreja. Eu só abençoo o Ministério Jovem, para que ele possa ser sempre essa força, para que os jovens nunca saiam da igreja, trabalhem unidos, juntos, para que essa igreja venha a ser canal de salvação para muitas pessoas nessa comunidade. Então, uma noite feliz, em nome de Jesus. Amém. Está todo mundo vivo? Levanta sua mão. Só os vivos? Graças a Deus, né? Hoje o nosso penúltimo dia da nossa semana de oração. Já vai deixando saudades, né? Toda vez que eu vou embora na semana de oração, eu sinto saudade daquelas pessoas que a gente nunca viu na vida e fez amizade. E tem pessoas que parece que você já conhece há muito tempo, né? Já assim você tem uma afinidade assim incrível. Então eu agradeço muito a Deus por essa semana muito especial na minha vida, de poder conhecer os irmãos aqui da igreja do colégio. E fica aqui a nossa gratidão, principalmente aos nossos amigos visitantes que vieram essa noite aqui adorar o nome do Senhor, amém? Bom, essa noite a proposta que nós trouxemos para vocês da Bíblia é o seguinte: você precisa aprender nessa noite qual é o sentido da sua vida, porque hoje a gente vive na geração da solidão, não é verdade? As pessoas se sentem só. E hoje, por incrível que pareça, a geração que mais sofre de solidão é os jovens. Na década de 70 e década de 80 e meados da década de 90, as pessoas mais solitárias e mais suicidas que tinha, segundo as estatísticas do IBGE, eram os idosos, mulheres e pessoas doentes em fase terminal. Hoje, essa estatística mudou completamente. E os estudiosos, os psicólogos, os psicanalistas dessa área psíquica, eles estão fazendo estudos para saber o que causa ou está causando a dor e a solidão de uma geração inteira na era digital, na era da tecnologia e na era da informação. De cada 10 jovens, 6 têm problema hoje de solidão, de mutilação, de pensamentos suicidas e de depressão. Apesar de que depressão é uma doença clínica e tem que ser tratada de forma clínica, mas virou surto, né? Virou uma epidemia hoje. Depressão, solidão, tristeza e o que é mais grave, no meio da juventude. E a juventude normalmente era aquela idade da força, né? A idade, né? Da energia, da motivação, da autoestima, da beleza, do esporte. Eu, quando era mais jovem, eu nunca pensei que um dia eu pudesse ser um pastor e me deparar com milhares de jovens querendo se matar. Milhares, já peguei as contas. Em toda igreja que eu vou, pelo menos 5 casos para cima tem de pessoas que pensaram no suicídio ou que andam se cortando e se mutilando, e principalmente no meio dos jovens e dos adolescentes. E você sabia que o Brasil é o 3º país do mundo em que mais os jovens tiram suas vidas. Brasília, por exemplo, é considerada a capital mais depressiva do Brasil. E as grandes cidades são consideradas coitos, ou seja, ninhos de pessoas solitárias e vazias. As pesquisas mostram que quem mora mais afastado dos grandes centros encontra uma paz interior melhor, ou seja, uma saúde mental melhor. E aí a pergunta é: mas se mora tanta gente perto das outras, por que não há então uma relação
de amizade, de relacionamentos. Na verdade, a divisão sul-americana fez uma pesquisa em 2014, eu vi essa pesquisa do treinamento em São Paulo que eu fui, em 2017, que dizia o seguinte: pode ser problemas sociais, mas é também problema de identidade, ou seja, de crises de existencialismo. As pessoas não sabem quem são, não sabem de onde vieram e nem para onde vão e nem sabem o seu valor. As pessoas não sabem mais o valor que têm. Por isso vivem e como verdadeiras cabeças de abóboras, diz os especialistas. Ou seja, tem um corpo e a cabeça andando e vagando pela terra, sem saber para onde vai, sem saber o que quer. E aí vai chegando a velhice, vai chegando a vida, as dificuldades, a pressão do mundo, e as pessoas começam a perceber que alguma coisa está de errado em sua existência. Você precisa saber de onde você veio. Diga amém. Amém. Você veio de onde? Do Piauí? Verdade. Eu vim para o Ceará, viu? Esse na terra boa. Terra quente, viu? Mas é bem esse Ceará. E o Piauí também. Só que é 3 vezes mais quente que o Ceará. Lá tem que dormir dentro da piscina, senão não consegue dormir. Vocês vieram de onde? De Deus. Diga amém. Amém. Sério, eu vim de Deus. E por que Deus te criou? Você sabe? Os jovens aqui, os adolescentes dessa igreja e os jovens que estão me ouvindo aqui, vocês sabem por que Deus te criou? Ah, pastor, eu acho que Deus me criou, na verdade, é para existir. Na verdade, eu também pensava assim, até 19 anos eu não conhecia Deus, eu achava assim, não, eu existo porque todo mundo existe, eu sou mais um no meio de 7 bilhões de pessoas do mundo. Depois o tempo foi passando, a maturidade veio, o conhecimento bíblico veio, e agora eu olho para o meu passado. Eu nasci em família pobre, em berço pobre, pais problemáticos que se separaram, e aí eram 6 filhos. Cheguei aos 19 anos e comecei a igreja. Até 19 anos eu achava realmente que existir era apenas uma casualidade. Mas aí, estudando biologia, eu aprendi o seguinte: que quando o homem tem uma relação sexual com a mulher, amém, mulher? Amém. O homem libera aproximadamente 90 milhões de espermatozoides. Ou seja, é 90 milhões que poderiam existir. E aí só um entra pelas trompas de falópio. Né? Passa ali pela tuba uterina e aí solta o óvulo, e é um milagre acertar esse óvulo, e aí tu entra e fica aí 98 milhões e 999 mil pessoas mortas e só você sobrevive. Diga amém. Amém. Aí você entra ali e aí você vai ali pro útero, fica ali no óvulo e vai gerando. E você sabia que nesse período menstrual a mulher também lança o ácido, né? E mata todos os espermatozoides. Ela joga uma teia assim que mata os outros. Tudo isso acontece no útero. Para viver só um. E viver é o maior milagre que existe na terra. Aí você passou 9 meses criando tripa, rim, osso e sangue, veia, 9 meses ali dentro, se ametendo pela tripinha e comendo, e dentro daquele tubo rolando para cá, rolando para lá, dando trabalho no chão para a barriga da tua mãe. Isso eu estou contando superficialmente, tá certo? O processo é mais delicado. Ou seja, a possibilidade de você existir é 0,1 milhão de zero e um lá na ponta. Ou seja, 0,03. Aí você veio a vida, diga bem. Um amém desse, não veio foi ninguém, né? Aí você veio a vida. Amém. Você deixou para trás 98 milhões e 999 pessoas e Deus te escolheu para vir esse mundo. Aí quando você nasce, dá um trabalho miserável no Ceará, né? Então uma anestesista,
Se for um parto cesariano, eu assisti o parto dos meus 2 meninos. De um, do mais novo. Toma anestesia, abre a barriga, bota uma concha na cabeça, puxa o menino sai todo engelhado com cara de joelho. Quando eu vi o meu, esse menino aqui não é meu não, a mulher me traiu. Eu não sou feito assim, esse menino parecia assim um alien. Horroroso, assim, não tinha. Horroroso. Esse não é meu, nem foi que eu quis tirar do menino. Aí não, filho, esse seu que nasce assim mesmo, corre pegando do jeito. Meu Deus, se nascer feio, se nascer pior do que esse aqui. Eu acho que quando eu nasci tão feio, que o médico olhou e está cru, bota pra dentro do. Ai, meu pai. Aí você vem a menina, amém? Amém. Não é assim? Glória a Deus. Aí você vê a vida. Agora a pergunta é: por que Deus permitiu você vir para essa vida? Deixando aí mais de 98 milhões de pessoas e você foi sorteado? Não, Deus pensou em você primeiro. Para quê? Para dar trabalho ao governo? Para dar trabalho à igreja? Para ser uma maldição na vida do outro? Só para comer e engordar? Só para pagar a previdência? Só para fazer estatística para o IBGE? Só para ser mais um para viver aglomerado no meio dos outros? E aí você come, envelhece, fica besta, casa e morre? Não, filho. Vai para cá. Você é o maior sortudo do universo. Amém. Porque além desse processo que eu falei, da ejaculação de 90 milhões, ainda tem um outro processo que lhe bloquearia a vida. Se a mulher estiver tomando anticoncepcional, morreu. Se não estiver usando preservativo, morreu. Se for masturbação, foi empurrado. Se a mulher teve depressão pós-parto, vai empurrar do mesmo jeito. Ou seja, a possibilidade de você existir rapaz, é assim, olha, é mais fácil, diz os especialistas, jogar uma agulha no meio do oceano à noite e você o encontrar. Essa é a proporção de possibilidades do milagre da sua existência. Aí o indivíduo pega a vida que tem. Eu digo isso porque eu convido diretamente, e desculpa a palavra que eu vou usar agora, vivem e fazem de sua vida uma miséria. Quando eu era pastor em Feira de Santana, eu tinha um filho de um juiz. Não tem aquele menino ruim? Tem menino ruim, adolescente ruim, rebelde, chato, insuportável. Insuportável. Se tirasse o cão dele, quem ficava envergonhado era o Satanás, não o menino. E um dia eu disse ao pai dele, eu disse: o seu filho vive aqui na escola reclamando, se maldizendo da vida. É mesmo, pastor, é. Você não tem tudo dentro da sua cabeça, isso é ruim. Aí um dia eu peguei tudo e levei para o orfanato. Diga amém. Eu disse: ó, dê 100 reais para ele comprar de cachorro para o seu filho treinar a bondade e ver o que é uma vida ruim. Aí o juiz deu e dá só 50. Eu disse: dê 100, deixa de ser miserável, dê 100 reais para ser juiz da cidade. Aí ele deu 100 e levou para o orfanato. Eu cheguei no orfanato, estava lá 47 crianças sem pai. Eu dizia para tudinho: vocês estão vendo esse menino aqui tudinho? Então, pois é, depois dessa reunião aqui, vocês aqui vão tudo para casa, para os condomínios de vocês, tomar banho de piscina, vão para o shopping, papai e mamãe, vai ter um berço para você lá no ar-condicionado 16. Agora esses daqui vão comer o sanduíche que vocês conservam para eles, não tem pai, não tem mãe, vão dormir tudo aglomerados ali, só Deus sabe se um dia vai encontrar alguém para adotá-los. E esse filho, esse juiz, todas as quinzenas ele ia mais ver dar de comer as crianças pobres. Isso aconteceu e melhorou de comportamento. Por quê? Porque ele viu que a vida que ele tinha era uma bênção, era um milagre. E é triste chegar nas igrejas, como eu chego aí em muitas igrejas, que eu converso com alguns irmãos, gente, parece que o indivíduo está caminhando para a morte. É uma tristeza, é uma decepção. Eu converso com alguns adolescentes, é tudo amargurado, tudo sem Deus, tudo
querendo abandonar a igreja, ameaçando de abandonar a Deus, amaldiçoando os pais, amaldiçoando a vida, vive triste, querem ser rebeldes, querem virar punk, querem virar emo, querem virar góticos, anarquistas, querem virar, né? Por quê? Eu sou rebelde. Essa semana eu vi a entrevista de do Conexão Repórter, que era tribos urbanas, e estava entrevistando punks e carecas do subúrbio. É duas tribos que tem em São Paulo. E eles tinham assim, perguntaram para a garotinha: como é seu nome? Ela: não me interessa. E o cara não interessa por quê? Porque a vida é minha. Sou revoltado contra o sistema, contra o anarquismo, contra o fascismo. Então isso. Revoltada com tudo a garota, com os pais, abandonou a igreja, abandonou tudo para virar punk. Porque a vida não tem sentido. É viver bebendo na violência até morrer. E aí eu olho para essa igreja, no meu penúltimo sermão, e faço uma pergunta para vocês diretamente: o que dá sentido à vida de vocês? Por que não são mais felizes? Por que não são mais vibrantes? Por que não comemoram mais a vida? Por que vivem perdendo tempo com tristeza, com dor, com remorso, com solidão, com suicídio, com mutilação, se a vida é curta para ser fútil? Existem muitos aqui que estão deixando de desfrutar a melhor parte da vida, concentrado em si mesmo, achando que a vida não tem sentido. A vida tem sentido, mas, como diz a Bíblia, Deus não criou o ser humano para se acostumar com coisas que acabam e com coisas que passam. Dinheiro passa, casamento acaba, os pais morrem, teus filhos passam, tua juventude acaba, teu diploma vai ser enterrado, tua juventude passa, teus amigos vão embora, tua casa um dia passa, tudo nesse mundo passa, filho. Por isso, não se apegue a coisas que não têm durabilidade eterna. Por isso que no Salmo 23, Davi diz assim, ó. Abra sua Bíblia em Salmo 23. É o salmo mais conhecido da Bíblia. Salmo está entre Gênesis e Apocalipse, viu? Você acha aí bem rapidinho. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, continue procurando, para não perder tempo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, abre nosso coração e nossa mente para podermos compreender as maravilhas da tua lei. Em nome de Jesus, amém. Diz: o Senhor é o meu e nada me faltará. É Ele que me faz o quê? Repousar em pastos verdejantes. É Ele que me leva para junto de águas o quê? De descanso. É Ele que refrigera a minha alma. É Ele que me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado é que me consolam. É o Senhor que me prepara uma mesa na presença dos meus adversários, é o Senhor que me unge a cabeça com óleos, e o meu cálice transborda, porque bondade e misericórdia certamente vão me seguir todos os dias da minha vida, e um dia habitarei na casa do Senhor para sempre. Aqui é a segurança da vida. O sentido da vida é quem? Jesus. Só que as pessoas vivem na solidão. A pior companhia de uma pessoa hoje é a solidão, porque elas não sabem aproveitar as pessoas que estão perto delas e nem a presença de Deus. Hoje a gente vive com pessoas, jovens e adolescentes, que vivem uma falta de relacionamento significativo. As pessoas hoje não têm mais amigos, vivem sozinhas, abandonaram a Deus. Todo mundo hoje, principalmente os jovens e os adolescentes, sofrem com essas crises de identidade. Sou gordo, sou feio, sou pobre, não presto para nada, fui longe demais, sou ruim, né? Sou fraco, meus pais são ruins, a igreja não presta. Todo mundo hoje está procurando autoafirmação. E bem numa época em que valorizamos o que? As relações. E essas relações fazem você também ter o sentido da vida. Porque Jesus Cristo falou isso, né? E aí, muitas pessoas fazem de tudo, né? Em busca da felicidade, em busca de serem felizes, em vez de ir para a fonte que é Jesus, que é Deus, a tolice leva a muitos jovens
a se rebaixar para caber no mundo das outras pessoas. Você, repita comigo, eu. Não, só quem pegou e quer ir para o céu. Quem não falar, não vai para o céu, viu, gente? Então não corra risco não. Eu quando abençoo, a bênção vem, diga amém? Amém. Mas quando eu amaldiçoo, até o cão vai rachoque, viu? Em 2014, lá em Brasília, uma mulher me comprou R$600 fiado de CD da comportagem. Eu disse, tá bom, vou vender, mas se você não me pagar em 3 meses, eu vou orar a Deus para que nenhum homem na terra queira casar com mais com ele. Minha irmã vai morrer sozinha e azeda. Ela tá bom, vou pagar. Deu 3 meses, não pagou, 4 meses não pagou, 6 meses não pagou, 7 meses, 8 meses não pagou. Entrou nos 9, ela me ligou. Ela disse, pastor, o dinheiro já está na conta, pelo amor de Deus, retira aquela maldição. Eu tenho poder, viu, irmão? Amém? Eu tenho poder. Eu estava aqui no Espírito Santo em 2015, na semana de oração do jovem como essa. Eu dizia, povo, vocês têm que vir para a igreja a semana todinha. Se você morrer, a gente faz o velório aqui. Mas você vem. Gente, eu falei isso no domingo. Na terça morreu o chefe do diabo. Não acredita nisso? Os irmãos tudo assustado comigo. E eu todo peloso. Pois é, ela não fez isso, né? Trouxeram o caixão, foi feito o velório. No dia da semana de oração. O enterro saiu, coloquei a semana de oração. Ficou tudo assustado comigo. Você não está aqui para ver, não, né? Você quer me desafiar essa noite? Levanta sua mão. Então repita as palavras, em palavras audíveis, partindo das palavras, tocando com os dentes no rosto. Diga assim, a vida só tem sentido ao lado de Cristo. Você não deve viver como diz o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva ele. Não é a vida que nos leva. Somos nós que levamos o quê? A vida, com as escolhas que nós fazemos. Por isso, somos solitários, não porque nos separamos uns dos outros, você sabia disso? Mas porque nós estamos alienados, somos alienados de quem? De nós mesmos. Agora a pergunta é, reflita, não precisa responder. O que causa a sua solidão? Você sabe? Como descreve os sentimentos e lutas? É que você vê suas lutas e os seus sentimentos. Em que situações me sinto mais só? Pensa aí. E de que forma eu trato da minha solidão? Responda essas 1, 2, 3, 4 perguntas e você vai encontrar a resposta. Porque você deve, segundo Paulo, estimular pensamentos do quê? Positivos, a seu respeito. Se você achar que você é feio, você é feio. Se você pensar que você não presta, você não presta. Por quê? Porque você só vale o tanto que você se vende. Se você se acha uma mercadoria no depósito, você nunca vai ser vendido. É ou não é? Você tem que ter pensamento positivo. Dizer, eu sou filho de Deus. Deus me ama. A vida está difícil, mas essa vida não é a vida que Deus projetou para mim. Um dia eu saio dessa terra miserável e eu vou morar com Jesus, onde não haverá mais morte, nem pranto e nem dor. Diga amém. Amém. Eu sou importante, ainda que meus pais me abandonem, diz a Bíblia. Jesus Cristo disse, eu jamais te abandonarei. Disse Jesus, eu sou o quê? O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, vou dar de graça da fonte da água da vida. Diga amém. Amém. Então, o importante não é ganhar esse mundo. A pessoa disse Jesus, de que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Na verdade, olha para cá, está filmando, tá? Você que está em casa aí pela internet, deixa eu dizer 2 verdades para você que está me ouvindo também. Eu acho que nós levamos a vida muito a sério, em vez de levarmos Deus mais a sério. Lá vai outra para decorar aí, ó. Tudo que você vê nessa cidade, de riqueza, de carro, de trabalho, de prosperidade, de tudo que se promete, de luz, de flecha, de glamour, de fama, tudo isso, olha para cá, tudo é uma ilusão. É uma ilusão de ótica. As
erradas, em busca de coisas, abandonando a Deus, mas é tudo uma ilusão. Diz a Bíblia, tudo é correr atrás do vento, nada disso gera em nós alegria ou felicidade. Sabe por quê? Porque a felicidade não está em ter coisas, a felicidade está em fazer uso dessas coisas. A felicidade não está na grandeza material, mas a felicidade está naquilo que eu acredito em Deus. Por isso Daniel foi feliz, mesmo morando em Babilônia. José foi feliz, mesmo morando no Egito. Por quê? Porque eles não enchiam os olhos com as grandezas dessa terra. Por isso, mas pastor, é errado querer ser feliz? Claro que não, não é errado ser feliz. Mas onde está o erro? É porque em busca da felicidade, em busca de um sentido, em busca de sair da solidão e da miséria, as pessoas dão botes errados. Muitos correm para onde? Para o sexo, se depravam. Não é verdade? Outros correm para onde? Outros correm, cadê aqui? Para onde? Para a pornografia. E aí tem muitas pessoas viciadas em pornografia, inclusive pessoas casadas, jovens viciados em pornografia, homens e mulheres viciados em pornografia, todos os dias, destruindo sua mente, consumindo pornografia. E o Brasil é o terceiro país do mundo que mais se consome pornografia, principalmente na fase jovem e adolescente. Outra, tem pessoas que para encontrar um sentido para a vida vão para o álcool, para a bebida, não é assim? Né? Encher a cara, bebida, bebida. Outros dão um bote onde? Nas drogas, né? No crack, na maconha, no cigarro, tudo, mas não traz alegria. Outros vão para onde? Os jogos de azar. Uma vez em Porto Velho, em 2012, estava acumulado a Mega Sena da virada. E eu comportando aqui, suado, cansado, vi a fila da lotérica. Quando eu olho, tem um ancião da igreja, onde eu estava dormindo. O irmão me olhou, eu fiquei com vergonha, porque ele me conhecia. Não tem se uma pessoa que quem é para estar com vergonha é ela, você fica com vergonha. Aí eu vou falar que eu estou com vergonha. Aí eu disse, rapaz, eu não vou me omitir não, eu não sou daqui mesmo, eu vou embora, eu vou logo fazer esse velho passar vergonha agora. Eu disse, irmão, ô irmão, disse bem alto, eu saber que ele era aqui, aumentar a vergonha dele. Aí ele ficou meio assim, ai, pastor, eu quero ter olhando nele. Irmão, que vergonha. Eu sou da igreja. Isso que ele disse, pastor, eu sou da igreja, mas desde criança que eu jogo na loteria, um vício miserável que eu tenho, meu sonho é ficar rico. Eu disse, homem, se tu tivesse guardado esse dinheiro, você já estava rico. Olhe por mim, eu vou orar para você perder. Eu disse, Senhor Deus, o Senhor está vendo o irmão Roberto. Eu prometi, nunca falar o nome dele, mas falei agora. Ó Senhor, que os números que ele jogou não saiam em mim. Que ele volte para casa frustrado, acabado e mais pobre. Graças a Deus ele não ganhou. Eu digo para ele, eu encontrei. Ano seguinte eu fui de novo aqui em Porto Velho. E aí, o senhor está rico? Eu não. Então tem pessoas que querem ficar rico da noite para o dia, quer dormir pobre e acordar rico, né? A riqueza, olha, pessoal, antes de você ser rico, você tem que aprender a ser próspero. Concorda com isso? Qual a diferença? Riqueza tem a ver com conta bancária. Prosperidade tem a ver com o prazer de viver, com a bênção que vem do céu, a saúde, entender que Deus existe, deixar de ser fútil, estar satisfeito com o que você tem, buscar sonhos, acordar feliz, dormir cedo, acordar cedo, ver os filhos na igreja, servir a Deus, estar contente, pulando. É? Você andar na rua, cheio de alegria com Deus, o vento batendo no teu rosto, e você rir. Está rindo de quem? Não sei, o vento bateu aqui. Tem gente que andou, né? O rico não é o que mais tem, é o que menos precisa. É mesmo, estou eu sou um cara de boa. Eu nunca fui rico na minha vida. Mas eu tenho um carro mandado, meu bem.
Amém. Tem 3 meninos saudáveis, diga amém, não. Tem uma galera que eu casei que é louca por mim, diga amém, minha esposa. Né? Sou formado em teologia, faço o que gosto. E aí eu sempre digo aos mais jovens que só existe uma maneira de viver sem trabalhar. É fazer o que você gosta. Eu já morei em favela, já morei na lama, já morei em fila, já morei na periferia de Fortaleza, já trabalhei de motoboy, já fui cobrador de ônibus, já vivi de picolé, Dudu. Eu fui chutando aí que não sei como é que se chama aqui isso. É Dudu também? Sacolé. Né? Já fui vendedor, já fui auxiliar de mecânico, já trabalhei de auxiliar de pedreiro, já trabalhei em supermercado, já fui motoboy, depois auxiliar de escritório, vendedor de castanha, vendedor de leite, vendedor de perfumaria, já vendi cosméticos, já vendi alimento, já vendi pilha, já vendi cera para carro, já ganhei dinheiro, já gastei dinheiro, já morei de aluguel por 5 anos. Já morei na minha casa própria, hoje tive que alugar casa e vim para ser pastor, aí passei mais 5 anos desempregado, 5 não, 4 mais 3 dá 7, né? 7 anos desempregados, 4 estudando e 3 esperando chamado. Vivendo como? Vendendo DVD, vendendo palestra e cobrando oferta dos irmãos. Nessa época eu estava cobrando tudo, até funeral eu cobrava. E quanto maior o defunto, maior era a oferta, né? Fiz de tudo. Sempre boa, alegre, feliz, comendo, bebendo. O povo preocupado, não se preocupe comigo, porra, Deus está comigo, diga amém. Já dormi em fim de igreja, já dormi em favela de igreja, já dormi em cama boa, já dormi em cama ruim, já dormi em hotel confortável, já dormi no meio do rato, da barata, no meio do ladrão. Por quê? Eu faço o que Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer o quê? Situação. Mas agora a vida mudou, diga amém. Amém. Agora eu tenho meu dinheiro, diga amém. Amém. Agora eu não durmo mais no chão não. Eu só durmo em cama box. Diga amém, então. Amém. Cadê a irmã? Ana Maria, cadê? Ana Maria. Cadê tu, Ana Maria? Tá lá atrás. Ô, que é uma boa, viu, irmão? Top de linha, hotel 5 estrelas. Né? E eu dizia, mas o pastor é muito folgado. Claro, meu filho, eu já sofri, o que é que eu posso sofrer a vida toda? Se os homens da Bíblia todos foram ricos, agora eu tenho que lascar aqui, é? De jeito nenhum. Eu já passei um período de miséria. Agora é período das vacas gordas, diga amém? Amém. Já vivi as vacas magras, já vivi as espigas mortas, já vivi as vacas morrendo. Agora eu só quero vaca com leite, espeto cheio. Diga amém? Amém. Agora eu só quero coisa boa, milkshake, pizza, né? Burger. E se não tiver nada disso e voltar para a miséria de novo? Quem tem Deus tem tudo, disse Santo Agostinho. Como foi? E Deus cuida da gente, sabe por quê? Porque Deus nunca prometeu dar aquilo que a gente não precisa. Tem coisas que você sofre que você não precisa. E jogos de azar é um deles. Outros vão para onde? Para balada, né? Noite todo dia dançando. Outros vão para namoros e casamentos precipitados. Em busca da felicidade, eu queria beijar. Pastor, eu quero namorar e casar rápido porque eu quero beijar. O que você quer beijar? Você não vai passar para estar se beijando. Você pega um copo, bota um pedaço de gelo dentro e puxa com a língua. É um beijo do mesmo jeito, né? E o Brasil é o país que mais se beija, sabia? O Brasil é o país que mais se beija na boca. E os 3 beijos eu pesquisei na internet que mais se beija no Brasil. O primeiro é o beijo borboleta. O que você beija fazendo conchinha aqui, né? O segundo beijo mais beijado é o desentupidor de pia. Que você bota a boca, quando chupa, vem resto de galinha de 3 dias, né? Beijo assim, né? E o terceiro é o beijo suculento. Esse é o melhor, é o que mais se beija. Eu quero que você pegue outra pessoa que tu vai beijar, o nariz está escorrendo.
Aí. Então, isso é para quem tem namoros e casamentos o quê? Precipitado, filho. Tenha calma, diga amém. Amém. Não, porque eu quero casar, porque eu quero encontrar minha outra metade. E filho, não está faltando nada em você, filho. Você é inteiro, é completo, diga amém. Amém. Outra coisa, se você precisa de alguém para ser feliz, não casa, você vai estragar a vida do outro. Resolva suas crisezinhas com Deus, sua solidão com Deus. Tem que ser um solteiro feliz para poder casar. E se você casa infeliz, achando que o casamento, oh meu pai, o casamento vai mudar tudo da minha vida, isso é uma mentira. Eu quando casei com essa criatura aqui, eu tinha 25 anos. Olha a minha fantasia. E eu com 25 anos, abstinência sexual, santo, puro, doido para fazer amor, não podia, que era pecado. Eu vou casar, né? Quando eu casar, eu vou fazer amor todo dia, igual a beijo do Apocalipse. De dia e de noite. Eu achei que era isso, cara. Que falou de mel, que traz. Mulher não faz amor com raiva, dor de cabeça, com cólica, infecção urinária, menstruar, saudade de casa, triste, lembrando de sentimentos de culpa, cansada, dor nos pés, agoniada, triste e nem sem dinheiro. Gente, é tanta coisa que bloqueia uma mulher. E quando a mulher tranca a cara, ela tranca tudo, né? Tudo vem. Nossa, tem que ser um artista. Para ter sexo que você quer, tem que ser um artista. Tem muita vontade. Tem que começar temperando a mulher desde manhã, né? Temperando a mulher desde manhã, até chegar de noite. É dinheiro, é paciência, é engolir da raiva, engolir das palavras, tratando bem. Brigar um pouquinho, acabando. É assim, meu irmão? É, meu irmão? Lá foi duro, né? Por isso, cuidado com namoros e casamentos precipitados, irmão. Porque isso não dá sentido à vida. E outros são prontos. Suicídio. Olha para um lado, não tem solução. Olha para o outro, não tem solução. Vai para a igreja, não vê resposta. Olha para Deus, não tem fé. Olha para o mundo, se sente só. Solução é o quê? Se matar. E os psicólogos dizem que quem se mata não quer morrer. Ele só quer resolver um problema. Perder o sentido, cara. O sentido da vida não é nada disso. Veja, por exemplo, essa garota aqui, ó. Qual é o nome dela? Como? Essa mulher aí, ela nasceu na igreja batista, você sabia disso? E sabe o que os pais dizem dela? Diziam dela, né? Os pais diziam assim, olha, nossa filha, desde pequenininha, foi criada na igreja batista. Ela era considerada a melhor solista da igreja. Quando ela fez 17 anos, ela recebeu a proposta de um empresário para cantar músicas românticas, mas mundanas. E os pais sempre disseram a ela, minha filha, você é bonita, tem uma voz extraordinária, você vai servir na igreja, servir ao nosso Deus. Só que, como ela, olha para cá, não vou nem citar os que não vieram aqui não, tá certo? E nem vou citar pessoas que eu não conheço. E nem vou citar pessoas que não estão aqui. Porque se você veio até aqui, eu acho que Deus quer falar com você. Eu acho que com ela aqui, ó, os que estão sentados aqui, tem muitos que se comportaram, ou estão se comportando com essa garota. Achando que ter uma vida glamourosa, afastado de Deus, vai trazer algum sentido para a sua vida. Certo disso os pais? De jeito nenhum. Quero viver, eu quero ver como é o glamour, quero fazer sucesso. Foi cantar para o mundo. Abandonou Deus, abandonou a igreja, foi removido da igreja batista, foi para o mundo. Sucesso. Olha, você sabia que não existiu nenhuma mulher na geração de Deus que foi maior do que ela? Essa mulher, olha para cá, filho.
ganhou todos os prêmios que uma cantora internacional poderia ganhar. Ou seja, ela não tinha mais para onde ir. Era aplaudida, admirada, contemplada, idolatrada, aplaudida, mulher conhecida no planeta inteiro. O que tinha para ganhar, ela ganhou. O que tinha para receber, rapaz, ela foi no topo. Mas os pais nunca entenderam, pelo menos do raciocínio humano, por que essa garota vivia tão infeliz. Se meteu com drogas, se meteu com álcool, casou com um drogado, abandonou o marido, teve filhos, vivia chorando nos palcos, trancada nos apartamentos, nos hotéis, chorando, querendo a morte, chorando, querendo a morte, bêbada, drogada, rica, famosa, solitária, vazia e sem Deus. Você sabia que o mundo, ele é muito cruel com seus heróis? O mundo só quer heróis vivos e heróis presentes. O mundo não quer heróis mortos. O que aconteceu com essa garota? Os pais, na tentativa de trazê-la de novo para a igreja, fazer com que ela encontrasse o sentido da vida. Porque a palavra sentido é uma palavra grega, mas no latim ela tem uma conotação de direção. Ou seja, quando no grego você fala que você precisa de um sentido para a sua vida, é que você está indo na direção errada. Na direção errada. Em um sentido em que isso não lhe satisfaz. Em um caminho em que Deus não prometeu para você. Você tem de pôr um caminho que no final não tem paz, não tem alegria, não tem satisfação de alma, não tem crescimento e solidão, não tem esperança. É isso e só isso, e tu morre com isso. Quando a Bíblia diz se converta, ela está dizendo, pegue outra direção, outro sentido. Esse caminho que você está indo, só está trazendo solidão, medo e morte. E aí a Bíblia diz que em algum momento, se o indivíduo entender isso, ele gira, dependendo de onde ele está, ele pode dar 90, 360, 270, não interessa. Se você tem que virar 360, vire com um novo sentido e vá para Cristo. Diga amém. É aqui a vida eterna está aqui, o perdão está aqui, o Deus que me criou está aqui, o céu é aqui que eu vou encontrar livre, respostas, alegrias, paz em Cristo. E os pais tentaram isso com ela. Se filha, você vive chorando com essa vida que você levou, volte a cantar músicas que falem de Deus, de amor, de esperança e de fé, minha filha. E ela, esse vídeo aqui, aumenta o áudio aí.
Terminou assim. Interessante que ela foi encontrada morta dentro de uma banheira, vítima de overdose por álcool. Os pais, no sepultamento de Cristo, eles disseram a seguinte frase: todos nós, segundo os pais, disseram assim, nascemos de forma igual, de forma diferente. Nascemos de pais diferentes, hospitais diferentes, partos diferentes, famílias diferentes, mas a morte igual a todo mundo. A morte igual a todo mundo. Por isso, jovens, nessa penúltima noite de semana jovem, eu não gostaria de sair dessa igreja amanhã vendo você cometer os mesmos erros que o Cristo cometeu. É mesmo, pastor. Quer ver outro caso? Qual é o nome dessa garota aqui? Alguns a chamam de Amy Winehouse. Os pais chamam ela de Anne. Seja lá como for. Você sabia que essa garota, aos 14 anos, ela foi presa na Inglaterra porque os professores encontraram maconha na mochila dela. E ela se tornou muito parecida com o Whitney Houston. Os pais comentam também essa foto. Eles dizem assim: a gente não entende como é que Anne vive caindo nos palcos. Dentro dessa história que ela vivia caindo nos palcos, tropeçando, pegando nos palcos. E quem vivia mais perto dela, os amigos mais íntimos dessa garota, eles não conseguiam dizer na imprensa o porquê que isso acontecia com ela. Porque para o mundo é assim: é bonita, tem dinheiro, tem fama, tem que estar bem. Essa não é. Se é bonita, tem fama, tem dinheiro, tem prestígio, é rica e é famosa, essa pessoa é feliz. Daí a prova, meu filho, não é isso que gera refrigério e alegria para a alma. Como uma garota de 27 anos termina a vida assim? Desistiu da vida, consumiu droga até a morte, se guardou a todo mundo. Sabe qual é o maior desafio como pastor? É chegar numa igreja como essa daqui, vir lá do Nordeste, olhar uma cidade dessa, secularizada, pós-moderna, e entrar numa igreja que eu nunca entrei como essa, sem conhecer a história, nem a vida de nenhum, nem financeira, nem social. O meu maior desafio dessa semana, eu comentava com a minha esposa, eu disse: será se eu vou embora sábado à noite e eu vou conseguir, será se eu vou conseguir passar na cabeça de alguns que eles estão vivendo totalmente errado e que eles precisam se reprogramar de novo e mudar de direção e voltar para a igreja e encontrar Jesus no sentido da vida? Ou será assim, tudo que eu vou falar essa semana, meu Deus, vai entrar no ouvido de uns e sair pelo outro, e vamos sair daqui tão perdidos como vamos entrar aqui? Porque durante a semana, o que teve de gente me procurando para falar no privado: pastor, estou vivendo isso. Pastor, e por mim, estou sofrendo isso. Pastor, eu era mais forte na igreja, aí fazia isso, agora eu faço mais. Outro me procura esse pastor, aqui na igreja que eu levo, eu fazia isso, eu era aquilo, e fazia aquilo, e agora acabou tudo, me sinto triste, quero voltar, não tenho força. Gente, o que é isso? Eu estou diante de pessoas aqui que teoricamente conhecem a Deus, mas estão vivendo totalmente o contrário, botando suas confianças, sua confiança e suas esperanças em coisas que não têm valor, e nem estabilidade, e nem segurança. E esse aqui, vocês conhecem ele? É o chorão da banda Charlie Brown Jr. Esse também alcançou todos os prêmios em sua categoria. Viciado em drogas, cocaína. A mulher não suportando mais ele em casa, não foi o que a mulher fez? Foi embora e levou o filho dele. Ela só fez isso. E o que ele fez? Desistiu da vida. Acabou. Deu a vida
dá para se tirar a vida não. Basta você perder a esperança do céu e Deus. Temos aqui, pode dizer, beleza? Vem embora ver. Já estão mortos. Estão vivos. É como aquele filme The Walking Dead, né? São mortos. Porque eu, como pastor, eu aprendi aos 20 anos na igreja o seguinte: que você só é vivo, disse Jesus assim, ó: eu sou a videira e vós sois quem? Os ramos, não é assim? Pensa comigo, não sai agora não. Aquele que estiver ligado em mim, não é assim? Esse vai dar muitos o quê? Ou seja, tem vida. Aquele que não está ligado em mim, não tem nenhuma vida. Ou seja, vai secar, morrer e voltar para fogo, porque não dá frutos. Não é assim? Então eu tenho autoridade bíblica para dizer que essa noite aqui, apesar de alguns bem vestidos, trabalhando, família estabilizada, saúde mental e física, na boa parte, ou alguns vivem no morte. E quem disse foi Jesus. E você quer continuar assim, feito morto? Você vai deixar passar essa semana e continuar morto, sem esperança, sem um sentido para a sua vida? E essa daqui, vocês conhecem? Qual é o nome dessa garota aí? É a Cia Keller. Essa garota é uma australiana. É compositora de música romântica. Só que ela foi diferente de Whitney Houston e de Amy Winehouse. O que aconteceu com ela, pastor? Quando ela estava com 26 anos de idade, o noivo morreu no acidente de câncer. A vida dela perdeu o sentido. Droga, bebida, droga, bebida, droga, bebida. Chegou o dia que ela não resistiu mais. Pegou a caneta, escuta a história, e escreveu uma carta suicida. Já estava escrevendo a carta deu uma música, você sabe disso, né? O sobrinho dela, de 12 anos de idade, às 2 da manhã, olha como Deus é bom, né? Sem conseguir dormir, ligou para ela. E ela escrevendo a carta. E os meninos, tira. Eu acordei com um sonho. E me veio a titia na minha mente. A senhora está bem? Estou gostando da titia. Diz que ela começou a chorar. E naquele dia, naquela ligação, que Deus usou o sobrinho, às 2 da manhã, ela desistiu do suicídio. Só que ela, mesmo assim, começou a usar essa peruca escondendo o rosto. Diz os fãs e a imprensa local que isso era um jogo de marketing. Para chamar a atenção, né? Com a cantora. Só que a família disse que não. Ela passou um bom tempo escondendo o rosto. Porque não queria ser vista. Porque ela sentiu vergonha do que fez. E a música que ela escreveu, só um pedacinho, essa daqui. Presta só um pouquinho nessa letra aí. Não é romântico. Homem pode ir. Garotos solteiros, são festeiros. Vou desmoronar. Vou desmoronar. Aos 26 anos. Eu sou aquela para quem ligam. Elas tocam na minha campainha. Eu sinto até amor. Eu sinto até amor quando as amigas festeiras tocavam a campanha dela. Só que ela não dava. A ideia de 1, 2, 3 litros de bebidas era de drogas que ela consumia nessa mesma noite. Toma até perder a conta. Ela diz: eu vou me balançar em um lustre. Em um lustre, rodando assim. Eu vou viver como se não houvesse mais amanhã. E aí ela vai dizendo: como se eu não existisse. Eu vou voar como um pássaro pela noite. Eu sinto as minhas lágrimas enquanto elas secam.
Eu vou me balançar em luz. Baixa um pouquinho alto. Baixa um pouquinho alto. E sabe o que acontecia aquela? Ela conseguiu vencer a solidão. Diga bem. Essa música triste, essa letra triste que ela escreveu, ela diz: eu canto essa música, mas não quero que ninguém ache graça. Isso é uma música triste. Ela diz: eu canto essa música para mostrar para os jovens, para os adolescentes que vivem milhares por esse mundo, como eu vivia, sozinha, bêbada, querendo a morte, andando sozinha, decepcionado com a vida, chorando, me cortando e procurando desistir da vida. Mas conseguiu vencer, deu a volta por cima e recomeçou uma nova história. Diga amém. Pastor, o que não é plano de Deus para mim? Diga comigo. O plano de Deus não é andar. Diga, andar? Não, diga mais forte, beleza? O plano de Deus não é andar o quê? E nem sem autoestima. E por último, esse não é o plano de Deus para você. E qual é o plano de Deus? Esse é meu filhinho mais velho. Diga amém. Amém. O plano de Deus é que você viva feliz. Amém. Quando meu filho nasceu, tudo mudou na minha vida. Meu filho é a melhor. Quando eu olho, eu sinto assim, vontade de fazer o que é bom. Mas o plano de Deus é o quê? Diga comigo bem forte. O plano de Deus é andar de cabeça o quê? Não, diga mais forte. Sai aqui na filmagem. Pode ser? Andar de cabeça o quê? Andar o quê? O que mais? 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 E por último? Esse é o plano de Deus para você. Está vendo esse garoto? Eu vou encerrar com ele. Esse garoto é o Christopher. Você sabia que esse menino, ele foi jogado pela mãe, que era drogada, no orfanato. Por quê? Porque ele nasceu cego e nasceu autista. Ficou lá, jogado no orfanato. Cego e autista. O tio, com pena, pegou o Christopher. Ele vai dizendo: pedindo para introduzir Cristo e contar um pouco da sua vida. É difícil manter a compostura contando a história de Cristo. Ele nasceu em maio de 2011. Ele corrige, 2001. Todo mundo riu. Obrigado, ele pode contar melhor do que eu posso. Eu tenho que voltar alguns anos para dizer do tio. Sua mãe estava nas drogas, na cocaína. E ele é o nosso sobrinho. E fomos para a Flórida e tiramos do orfanato em agosto de 2002. Ele é autista e cego. E ele tem sido uma bênção para a nossa família. Ele ama compartilhar os seus dons. Em março ele foi descoberto pela mídia local em Boston. E ele tem cantado muitas canções patrióticas. Mas voltando os anos, em 2004, Cristo estava em sua primeira viagem missionária com 8 dias de esperança. O tema da sua viagem missionária. Com 4 anos de idade, ele foi à frente do ministério de louvor. E eles lhe entregaram o microfone e ele cantou a canção que irá cantar hoje à noite. Abra os olhos do meu coração. Quando eu vi essa história, eu não acreditei. Como é que um garoto abandonado pela mãe, cego, autista, abandonado no orfanato, consegue ter tanta alegria e louvar a Deus como esse garoto louva? Enquanto outros não abrem a boca. O que leva esse garoto a fazer isso daí?
24 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nele contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes e estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. E no Salmo 23:6, o último versículo diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do meu Senhor para todo sempre. Eu encerro essa noite dizendo para você: se um garoto cego e autista como Cristo é feliz, consegue louvar o nome de Deus, mesmo sendo cego e autista, doente, abandonado pela mãe, uma drogada, resgatado de orfanato, como esse garoto consegue encarar uma plateia como essa e cantar feliz, animado, cheio de fé e dizer assim: abra os meus olhos, Senhor? Se esse garoto, com todas essas mazelas, encontrou um sentido para a vida, e você? Por que você se comporta do jeito que você se comporta? Por que você não é mais feliz? Por que você não vibra nessa igreja? Por que você não é mais agradecido a Deus? Por que você se entristece tão rápido, tão fácil, com coisas banais que muitas vezes nem existem e nem trazem felicidade para a tua vida? Por que você abandona o que Deus te prometeu? Por que você desistiu do céu? Qual a sua dor? Você é cego? Você é autista? Você foi abandonado pela sua mãe? Você foi abandonado por uma mãe drogada? Você foi resgatado por um parente? Se Cristo canta feliz desse jeito, e você? Por que você não muda a sua realidade? Tem uma garota que vai cantar aqui, vem cá, filho, vem cá. Essa música diz o seguinte: não importa quem você é e nem o que você fez, Ele te ama de todo jeito, amém? Amém. Enquanto ela canta, eu queria que você que está sentado ali tirasse sua máscara, você viesse aqui na frente. Pastor, eu quero aqui na frente somente aqueles que perderam o sentido da vida. Você que já tentou tirar sua vida, você que já desistiu de Deus, você que perdeu as esperanças, você que anda triste, machucado, sem fé, sem forças. Essa noite Deus quer salvar você, diga amém? Ele quer preencher você, os seus vazios, porque Deus já lhe deixou você fazer tudo que você quis. Quando foi? Você conseguiu ser feliz? Não. Essa noite eu quero orar por você. Na verdade, deixa eu ser mais específico, pode ser? Tem alguém aqui que precisa ser rebatizado de novo? Essa é a primeira chamada. Pastor, eu preciso dizer que é rebatismo. Me afastei, não estou bem, estou sofrendo. Hoje eu entendi nessa pregação que Jesus é o sentido da vida. Se esse garoto cego, abandonado e autista consegue cantar, louvar, eu também consigo. E que se levantasse e assim. E o segundo grupo é aqueles, mesmo que não precisam de rebatismo, mas mesmo estando na igreja, não estão bem, não estão felizes, não estão em paz, que precisam viver uma vida mais significativa, precisam se dedicar mais a Deus, agradecer mais a Ele. Levante-se e venha, meu filho. Hoje, Deus quer devolver a você a alegria da salvação de novo, quer tirar você da sua solidão, de suas crises, de seus medos, de seus preconceitos, de suas angústias. Quer deixar você intacto, novo e forte, de cabeça erguida, louvando o seu nome, apesar das circunstâncias e do que você está vivendo hoje. Entendeu? Se você está assim, venha ao primeiro grupo,
venha o segundo grupo, enquanto ela venha pelo menos um. Se vier um, eu estou satisfeito, porque eu sei que você entendeu do que eu falei. Então não perca tempo, tá, minha filha? Não importa o que você é, não importa o que você fez, Ele quer te amar. Então levante-se e venha. Eu quero ver quem é o primeiro a vir aqui agora. Aqui em cima. Vem cá, filho. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, Ele não desiste. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste, Ele se importa, Ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, Ele não desiste. Muito bem. Ele não desiste
acredito que só essas pessoas precisam de um sentido para as suas vidas. Então, como eu estou fazendo todas as noites, e como pregador do Evangelho, sei que muitos dos que estão sentados aqui necessitam de um novo ideal de vida. Tem muitos que estão machucados, não estão bem, mas não querem deixar ser conhecido, porque nós somos treinados para ninguém nos conhecer, não é verdade? Nós somos educados para nos defendermos, para não mostrarmos fraqueza. E uma dessas pessoas que me disse aqui: eu não estou bem, mas eu vou sair daqui diferente. Porque você tem que sair do jeito que você entrou, filho. Deixa de orgulho, beijo. Você não está bem, se rende, se entrega. Deus só pode fazer por você o que você permite. Esse mundo é tudo passageiro, tudo uma ilusão. Eu vou te dar mais 30 segundos, pode ser? Pode ser? 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 19, 18, sua última chance, beleza? 17, 16. Por que ficar sentado? É só levantar. Tem coisas que você deveria ter medo e você não tem. Você deveria ter medo de se afastar de Deus. Você deveria ter medo da pornografia, da bebida. Você deveria ter medo de não vir mais para a igreja. Isso você deveria ter medo. Você deveria ter medo de abandonar os caminhos de Deus. Você deveria ter medo de deixar de ler sua Bíblia. Você deveria ter medo de viver no adultério, na mentira, no engano, na incredulidade, na indiferença com Deus e na ingratidão. Disso você deveria ter medo. Agora, de Deus não tenha medo não. Venha, tira a máscara, sai do salto. Deus só pode te ajudar se você se abrir para Ele. Se eu estou aqui, estou perdido, estou morrendo, me salva. Aí Deus manda 1 milhão de anjos para te salvar. Mas se você disser que está morrendo e não precisa de ajuda, não vem nenhum anjo. Por isso, termina a minha vontade. Se você quiser vir, sua última chance. 17, 16, 15,
14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Os que não vieram, amanhã, se Deus usar de bondade e misericórdia, Ele te alcança. Mas eu encerro dizendo: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Se Deus falou com você essa noite, não saia por aquela porta perdida. Não seja tolo. Não se perca estando tão pertinho do céu. Não faça isso com você. Tenha pena de você. Seja gentil com você. Só Deus pode resolver sua vida, preencher seus vazios, mudar sua vontade de viver e fazer com que você tenha uma nova perspectiva de uma nova vida. Mas hoje o seu tempo acabou. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essas pessoas que levantaram de forma humilde, elas se renderam a Ti. Levantaram e vieram porque reconheceram de forma humilde que perderam o sentido para as suas vidas. Muitas delas se afastaram dos Teus caminhos e experimentaram um caminho diferente daquilo que o Senhor programou para elas, mas foram decepcionadas. Não existe alegria longe de Ti. Não existe satisfação de vida vivendo uma vida separada de Ti. Por mais que você não tenha nada nesse mundo, mas se você não perder a fé, viver ao lado de Cristo, você tem tudo. Obrigado, Deus, porque o Senhor é suficiente para nós. Repita as palavras que o Senhor falou ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta. O que essas pessoas precisam é somente da Tua graça. Às vezes, Pai, a gente nem precisa de dinheiro, nem de saúde, nem de um emprego, nem de um diploma, nem de fama, nem de aplausos e nem de reconhecimentos mundanos. Muitas vezes o que nos falta é um relacionamento significativo contigo. É verdade, Senhor. Às vezes o que nos falta é uma comunhão pessoal melhor, é a consagração. Que a nossa dedicação nunca seja maior do que nossa consagração a Ti. Amém. Se tem pessoas que vieram aqui à frente necessitando de perdão, que são os perdoa. Amém, Senhor. Se tem pessoas que já pensaram no suicídio, tira esses pensamentos. Por favor, Se tem Senhor. algum jovem que se corta, que se mutila, ou está vivendo uma ansiedade, uma dor intensa, que o Senhor tire esses sentimentos malignos do coração. Amém, Senhor. Se tem pessoas aqui com medo da morte ou da velhice, o Senhor coloque a esperança no coração dela. Amém, Senhor. Se tem pessoas aqui que se sentem dignas da Tua presença, porque acham que foram longe demais, que o Senhor coloque a bondade, a santidade e a pureza, e que essas pessoas entendam que o Senhor as ama como muito, que elas são importantíssimas para Ti, e que saiam aqui salvos, felizes, louvando a Deus como Cristo conseguiu louvar o Teu nome. Estenda as bênçãos aos demais da congregação que não levantaram. O Senhor conhece as razões e os motivos de cada um, e que cada um deles também saia daqui em paz, felizes, na certeza de que dias melhores vão vir nas suas vidas. Amém, Senhor. Eu te agradeço, leve paz aos nossos lados, em nome de Jesus. Dê um abraço ao seu irmão, bem forte, e diga: você encontrou o sentido para a sua vida. Aí diga no final para ele: Jesus. Ninguém saia sem a sua bênção. Cadê a garota que cantou? Vem cá, garota, cantar de novo essa música aqui. Vem cá, solta o playback dessa música de novo. Eu quero que você saia da congregação hoje ouvindo essa música no seu coração e na sua mente.